Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus fortaleça a sua fé e ilumine as suas decisões. Nesta terça-feira, a liturgia nos convida a entregar nossas lutas ao Senhor, confiar na sua proteção e escolher o caminho estreito que conduz à vida. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Não te seduz o teu Deus, em quem confias pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e na presença do Senhor fez a seguinte oração: Senhor Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o que o Senhor disse dele: A virgem filha de Siom despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade, e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento e partiu. Voltou para Nínive, e aí permaneceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos traz um contraste entre a arrogância de Senaqueribe, rei da Assíria, e a fé e a confiança em Deus de Ezequias. Senaqueribe acreditava que ninguém faria frente ao seu exército poderoso. Ezequias recorreu a Deus, que o atendeu e prodigiosamente o livrou das mãos do opressor. Essa leitura nos ensina que em momentos de crise, de dor, de sofrimento, devemos também nós recorrer a Deus e nele confiar. Como cantamos no Salmo 47, Ele é um refúgio poderoso. Louvemos o seu nome para sempre. No Evangelho de hoje, Jesus traz algumas orientações. A primeira diz respeito ao anúncio do plano de Deus a pessoas que se acham autossuficientes, que se objetam à religião e seus valores. Em seu próprio mundo, essas pessoas se veem como deuses e, portanto, julgam não precisar de Deus, assim como Senaqueribe, rei da Assíria. Anunciar o reino de Deus a elas é como jogar pérolas aos porcos. A semente plantada num coração assim não vinga, não brota, é vã. A segunda orientação se refere ao tratamento que se dá às pessoas. Devemos tratar o outro do mesmo modo que desejamos ser tratados. É preciso se colocar no lugar do outro, buscar a empatia e oferecer o respeito que desejamos para nós mesmos. Por fim, Jesus nos orienta a escolher a porta estreita. O caminho que leva para o reino de Deus é estreito, não é cheio de delícias e de facilidades. Busquemos colocar em prática essas orientações desafiadoras de Jesus. Aceitemos o convite de Jesus e sigamos o caminho da porta estreita. Renunciemos à largueza do mundo. Pratiquemos a caridade e vivamos com prudência os valores de Cristo, levando o seu reino a quem tem sede de Deus e tratando ao próximo com amor. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração. Jesus, Senhor da vida e defensor do teu povo, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia, nós nos colocamos diante de ti com tudo aquilo que pesa em nosso ser. Assim como Ezequias, nós colocamos diante de ti as nossas preocupações, os nossos medos e as situações que parecem grandes demais para nós. Tu conheces as batalhas que enfrentamos em silêncio. Conheces as palavras que nos feriram, as notícias que nos assustaram, as incertezas que nos tiram a paz e os problemas que não sabemos resolver. Nós não queremos carregar tudo sozinhos. Hoje nós te entregamos o que nos ameaça por dentro e por fora. Fortalece a nossa confiança e dá-nos também discernimento. Ensina-nos a não desperdiçar o que é santo, a proteger o que é precioso e a reconhecer com sabedoria
os caminhos que precisamos seguir. Que a nossa vida seja marcada pela regra do amor, fazer aos outros o bem que desejamos receber, tratar com misericórdia, respeito e justiça aqueles que caminham conosco. Tu nos falas da porta estreita. Nós sabemos que o caminho da vida nem sempre é o mais fácil. Muitas vezes é mais cômodo fugir da verdade, responder com dureza, escolher atalhos, seguir a maioria ou deixar para depois a conversão. Mas nós te pedimos, dá-nos coragem para escolher o caminho do Evangelho. Abre os nossos olhos para que não confundamos facilidade com felicidade, nem aprovação humana com fidelidade a Deus. Guia nossos passos pela porta estreita da humildade, do perdão, da oração, da honestidade, da caridade e da perseverança. Se a nossa defesa, a nossa luz e a nossa paz. Fica conosco, Senhor, e guia-nos no caminho da santidade. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor lhe dê a graça de entregar a Ele suas batalhas e escolher com coragem a porta estreita que conduz à vida. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma semana abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.